Imagina um extrato natural, vegetal, capaz de agir na raiz do diabetes tipo 2, da gordura do fígado, do colesterol alto e daquela barriguinha difícil de perder. O nome desse composto é a berberina, é um composto natural, um extrato natural extraído de plantas medicinais e usados há séculos na medicina tradicional. Na internet, hoje em dia, ela está sendo comparada, inclusive, ao Ozempic, à metformina. Eu vou te falar mais sobre ela aqui. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, dessas questões que eu falei, qual te incomoda mais no dia a dia? É o controle do diabetes tipo 2, da gordura do fígado, do colesterol alto, é aquela barriga que você não consegue perder? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Então, como é que a berberina atua em muitos casos, né? A gente tem que tentar pensar na célula como se fosse uma casa fechada. Tem a porta dela, né? Várias portinhas, vamos pensar numa porta só. E essa porta fica trancada, precisa de uma chave, entrar ali para abrir essa porta, né? Para poder entrar a glicose, que é o combustível da energia, para a célula sobreviver, para a gente fazer as coisas do dia a dia. Então, quando essa chave não está encaixando nessa fechadura por conta da resistência da célula à insulina, essa porta não abre e aí a glicose não entra, ela fica em acúmulo fora da célula. Então, isso é um paradoxo muito interessante, porque apesar da pessoa ter bastante glicose circulando, a glicose não entra na célula, então a célula tem pouca energia. Isso acaba sinalizando, né, a célula fica em privação, fica em fome e manda um sinal para o cérebro, eu preciso que dê mais insulina, a insulina tem que funcionar. É o pâncreas secreta cada vez mais insulina, mas se ela não encaixa ali, não adianta, porque não vai exercer o papel da forma que deveria. O resultado disso é que esse excesso de açúcar no sangue acaba virando gordura na barriga, porque o organismo vai estocar esse açúcar, normalmente em forma de gordura abdominal, e aí prejudica o excesso de gordura no fígado, aumenta os triglicerídeos, e fica aquela roda do hamster, você fica preso ali, né? E essa resistência à insulina, essa síndrome metabólica, isso aumenta a inflamação. Então, a berberina ela pode ajudar ligando o botão interno da célula que avisa, é hora de parar de estocar gordura e usar esse açúcar que está armazenado. Esse botão meio que ajuda a consertar, digamos assim, essas fechaduras, permitindo que o açúcar entre mais facilmente na célula para virar energia e diminui até mesmo a insulina no sangue, porque passa a não precisar mandar esse sinal de que precisa de mais insulina o tempo inteiro. Claro que esse efeito não vai ser na primeira tomada, né? E pronto, tomei um dia de berberina, resultou já, né? Já tá tudo certo. A berberina é um suplemento alimentar, então com o passar do tempo, quanto mais tempo você toma, mais efeitos benéficos você vai ter. Já na primeira semana, você vai ter o benefício do açúcar baixar e o intestino ir se adaptando aos pouquinhos. Você vai ver já uma melhora na glicemia, o açúcar do sangue em jejum, depois de comer. E isso acaba sendo mais controlado, porque as células voltam a absorver esse açúcar com mais facilidade. Então você pode começar a ter um fim dos picos de açúcar, evita aquela queda brusca de energia, que dá aquela vontade incontrolável de comer doce, sabe? Uma hora depois do almoço. Então essa montanha-russa da glicose, que normalmente ficava muito instável, tende a começar a melhorar bem rapidamente. Na primeira semana você começa a ver já uns benefícios. Tem a questão também de que a berberina ajuda a limpar as bactérias ruins do intestino. Então é comum na primeira semana você sentir um leve estufamento, alguns gases. Por isso que normalmente a dose tem que ser menor na primeira semana. Normalmente a indicação é que seja uma cápsula de 500 mg na primeira semana, para o estômago e para o intestino começarem a se acostumar mais suavemente. Na segunda semana, os relatos são que você começa a ter mais disposição, menos vontade de beliscar, para um pouco aquela moleza depois do almoço, sabe? Aquela preguiça, o sono pesado depois de comer, porque o açúcar do sangue vai ficar mais estável após as refeições, como eu te falei. Então, ela também age controlando mais o apetite após a segunda semana. Não é que ela vai anestesiar a fome no cérebro, mas como o açúcar do sangue para de despencar, você para de ter tantas oscilações, o corpo para de emitir aqueles alertas de fome de emergência, sabe? Então reduz a vontade de beliscar, aquela vontade de comer doce logo depois da refeição, aquela fome que a barriga ronca muito, ela ajuda a controlar nesse sentido por conta das oscilações de glicose que ficam mais controladas. Na semana 3 começa mais o combate à inflamação, aquela faxina mesmo intestinal, isso porque a berberina ela atua na limpeza das bactérias ruins, como eu te falei, né? Ela combate as bactérias ruins do intestino, mas sem destruir a sua flora boa. Então, com isso, você ajuda a ter um equilíbrio de bactérias benéficas, pode ter menos inflamação no corpo, e com o intestino mais limpo, entram menos toxinas no seu sangue, reduz a inflamação silenciosa, que causa dores, cansaço, então é uma ajuda bem interessante nesse sentido. E aí, se você quiser potencializar ainda mais isso, você tem que focar
a consumir mais fibras. Isso vai ajudar na saciedade, isso vai ajudar no açúcar do sangue, mas também vai ajudar a potencializar essa limpeza do intestino. Então, aveia, linhaça, chia, psyllium ajudam bastante para alimentar as bactérias benéficas. Lembra também que tem alguns alimentos que são prebióticos naturais, como a cebola, como o alho, e eles ajudam a ser alimentos para as bactérias do bem. Então, se você puder focar mais nesses prebióticos, vai ser interessante para você. Na semana 4, a berberina começa a agir mais na questão da queima de gordura, no fígado mais limpo e no controle do colesterol. Porque com a insulina mais baixa por quase 30 dias, o corpo começa a ter mais ou menos uma permissão para começar a queimar aquela gordura que estava estocada, que estava acumulada na cintura, né, na região visceral central abdominal. Então, isso ajuda a diminuir bastante a gordura que estava estocada no próprio fígado, né? Principalmente se você tem estetose hepática, se você está com gordura leve no fígado, né? Se está tendo uma sinalização de que tem que tomar cuidado com isso, a berberina pode agir nesse sentido. E ela tem um efeito especial no colesterol, porque a berberina ajuda o próprio corpo a puxar o LDL e os triglicerídeos do sangue para jogar fora. Então, ela acaba atuando também nessas partes de proteção, de saúde cardiovascular e proteção e saúde do fígado. Então, como tomar certo e quais são os cuidados a se ter, né? Se você se animou, está interessado, como o corpo absorve aos poucos a berberina, o ideal é que você fracione a dose. Doses normalmente indicadas na ciência são de 2 cápsulas, né? Uma de 500 miligramas, desculpa, no almoço e uma de 500 miligramas no jantar. Tomar sempre junto com a refeição ou logo após para não dar enjoo, não dar algum tipo de queimação ou desconforto gástrico. Agora eu tenho que fazer um alerta, né? Porque se você já usa remédio para baixar o açúcar do sangue, você tem que ter muito cuidado. A berberina, ela junta com esse remédio, ela pode baixar demais o açúcar do sangue e pode causar hipoglicemia. Então, se você tem diabetes, se você tem algum tipo de controle mais difícil do açúcar do sangue, tá tomando um remédio, se você já toma algum remédio para o fígado, se você tem qualquer tipo de problema de saúde, já toma alguma medicação prévia, tem que ver se ela vai interagir ou não com a berberina, tá? Como qualquer suplemento alimentar. Se você está grávida ou amamentando ou é abaixo de 18 anos de criança, esse suplemento não é indicado para você, a não ser que ele tenha sido indicado expressamente pelo médico ou nutricionista que te acompanha pessoalmente. Vale a pena relembrar que a berberina é um suplemento alimentar e ela não vai substituir a sua medicação. Nunca pare de tomar remédio por conta própria, isso pode ser muito perigoso para você. Não vai substituir uma alimentação equilibrada, ela não faz milagre, ela não é um passe livre para você comer tudo que você quer, uma travessa de lasanha, um pote de sorvete, não é assim que funciona. E mais uma vez, né, se você está na dúvida se deve ou não consumir, fala sempre com o seu profissional de saúde aí na sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, né? Qualquer dúvida que você tenha, você fala com o seu profissional de saúde aí na sua cidade. Eu tenho muitos vídeos muito interessantes aqui, te falando mais de suplementos para ajudar a controlar o açúcar do sangue, alimentos, dicas, receitas. Eu vou deixar vários links aqui embaixo na descrição. E também vou deixar o link para o meu desafio de 10 dias para controlar o açúcar do sangue. Eu também tenho outros 2, para diminuir a inflamação, para emagrecer. Vou deixar esses links aqui embaixo na descrição. Todos os dias você recebe dicas, receitas e tenho certeza que você vai amar. Me conta então qual o benefício da berberina mais te surpreendeu. Se você já tomou, se você viu o resultado, em quanto tempo você viu o resultado? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo lá, me ajuda muito, e de compartilhar com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntar, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.